Bom, eu hoje estou aqui para falar da coisa mais importante na formação de um ser humano, que é a educação. E como um instrumento em particular é muito mais eficaz do que qualquer outro nesse propósito, que é a arte. Eu estou falando da arte em suas variadas formas: a literatura, a poesia, o cinema, o teatro, os seriados, a música. Todos eles são instrumentos poderosos na formação dessa parte invisível que nós chamamos de caráter, seja para formá-lo, seja para desformá-lo. Com a intenção ou não de influenciar a psique dos humanos, a arte o faz, seja para a gente aceitar a visão que ela propõe, seja para rejeitá-la. Lógico que nem toda arte tem a pretensão de educar, e a maioria, inclusive, só quer entreter, né? Mas até no entretenimento há uma mensagem sendo passada. E é importantíssimo que a gente esteja consciente para discernir se aquela mensagem fica ou se aquela mensagem vai embora da nossa vida. A arte, na sua função mais primordial, que é a de educar, ela não mexe apenas com as emoções. Eu não estou falando aqui de qualquer lambança que fazem por aí e chamam de arte, aquelas obras que você consome, daqui a 20 minutos você nem lembra mais o que você assistiu, o que você leu, o que você consumiu. Eu estou falando daquela obra que você passa, como por exemplo um filme, que você passa horas e até dias pensando naquele filme, procura fóruns de discussão na internet para entender melhor a mensagem passada, ou aquela música que você ouve, que você sente que te elevou, ou aquele livro que você leu e que mudou alguma percepção na tua vida, que mudou alguma ação concreta na tua vida. É desse tipo de obra que eu quero falar aqui hoje. Bom, peguemos por exemplo temas importantes, como por exemplo a busca da felicidade, de um propósito para a tua vida, ou ainda temas como racismo, xenofobia, pena de morte, aborto, discriminações, temas importantíssimos. Se eu colocar 10 deputados federais falando por 10 horas lá na TV Câmara para você assistir, ou ainda te mandar para um fórum com vários palestrantes de vários lugares diferentes para passar uma semana falando desses temas, eles não vão conseguir atingir o âmago da tua essência com uma poesia, uma música de 3 minutos, um filme de 2 horas consegue. A explicação para isso é biológica. A parte racional do nosso cérebro, ela é formada pelo neocórtex, e é aí que a retórica, na sua maior parte, consegue alcançar. Já a arte, ela comunica com a nossa parte mais antiga do nosso cérebro, que é o nosso sistema límbico, responsável pelas nossas emoções, nossas grandes tomadas de decisões. É a partir daí que a arte conversa, tanto é que os primeiros de nossa espécie já se comunicavam através da arte, através das pinturas rupestres e outras formas de representação. Portanto, a arte é a linguagem da nossa alma enquanto ser humano. Se você vê os principais oradores, eles se utilizam da poesia e da formulação de histórias para alcançar o âmago da mensagem deles. Se você vê o próprio Jesus, os principais ensinamentos dele eram através de parábolas. Ele sabia o poder que uma história tinha na alma de um ser humano. Agora, a gente tem que estar sempre atento, porque a arte, como qualquer poder, ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Da mesma forma que o cristianismo e o budismo se difundiram através de livros, o maoísmo e o nazismo também se difundiram através de livros. Uma ditadura, a primeira coisa que ela faz é se apropriar dos meios culturais, porque ela sabe o poder que a cultura tem. Então a gente tem que estar atento para esse direcionamento que a arte pode dar de acordo com o caráter de quem a detém naquela região. Quando nós somos crianças, parece que a pedagogia já aceita esse poder que a arte tem. E as nossas primeiras impressões do mundo são formuladas através de parábolas, de fábulas, de contos, que são passados para nós e vão formando ali as primeiras impressões, dando as primeiras pinceladas para a gente do mundo. Só quando a gente cresce, vira adolescente, adulto, parece que a nossa educação relega ao acaso o poder da arte
e a trata como uma mera forma de entretenimento. E o que eu vou falar aqui hoje é justamente a importância da gente continuar consumindo determinadas obras e formulando juízos e gerando debates acerca dessas obras. Vou dar aqui alguns exemplos concretos. Por exemplo, um juiz de direito, um delegado, um advogado, será que eles serão o mesmo depois de ler O Processo de Kafka ou ainda assistir Um Sonho de Liberdade? Eu acredito que não, porque depois que ele consome essas obras, ele se transportou para as pessoas que eles julgam todos os dias na vida deles, mesmo que por algumas horas. Ou ainda, um grande defensor da pena de morte, será que ele continuará da mesma forma depois que assistiu o filme A Vida de David Gale, que coloca um homem inocente morrendo nesse sistema, retratando estatísticas de casos reais? Ou ainda um patrão que tenha muitos empregados, será que ele vai ser o mesmo depois de assistir Roma de Afonso Cuarón? Eu acredito que não, porque durante aquelas 2 horas do filme ele viveu sob a percepção de uma empregada doméstica, e eu acredito que ele pensará 2 vezes antes de renegar um direito ou de pedir um trabalho fora do horário. Ou ainda um operário da construção civil, será que uma pessoa que ouviu e aprendeu o significado da música Cidadão de Zé Ramalho, será que ela vai continuar mesmo depois de ouvir essa música, depois de viver ali por alguns minutos sob a percepção de um operário, mostrando que tudo que existe ao nosso redor foi construído pelas mãos dele, as nossas casas, as nossas igrejas, tudo ao nosso redor? Lógico que nem sempre a obra de arte vai mudar a percepção da pessoa, porque o livre-arbítrio ainda é a nossa principal característica enquanto ser humano. Entretanto, ela vai te dar um arcabouço maior de percepções para você formular o teu juízo, que com certeza, de alguma forma, terá sido provocado e não será o mesmo anteriormente à obra que você consumiu. Algumas vezes as pessoas entendem errado essas obras, não entendem a ironia, o que está por detrás, e morrem apenas no raso, na literalidade do que a obra está mostrando. E aí elas falam, por exemplo, não vejam tal obra porque tem muita guerra, tem muita violência. E de fato, na literalidade realmente tem muito isso, mas muitas obras escondem peculiaridades que estão por detrás disso, que se você não tiver a percepção adequada, você deixa escapar. Como por exemplo a série 13 Reasons Why da Netflix. Ela não está falando para você se matar, ela aborda o suicídio justamente para a gente começar a ver as circunstâncias sociais e internas que ensejam uma pessoa a levar a se matar, e começar a enxergar isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E a partir do momento que a gente começa a enxergar essas circunstâncias, a gente trabalha no sentido de se precaver para que outras pessoas não cheguem nesse ponto de se matarem por causa dessas circunstâncias. A gente começa a mudar nossas próprias atitudes. Quantas pessoas depois de assistir essa série não começaram a pensar 2 vezes sobre o bullying, sobre como elas praticaram ou sofreram bullying, como fariam diferente se tivessem a oportunidade hoje nas escolas, e de como elas vão passar isso para os seus filhos que estão na escola hoje. Ou ainda pega outra obra como Breaking Bad, que se você for analisar na literalidade, você fala, é uma série que fala de droga, de assassinato, não vou perder tempo assistindo isso. Mas na verdade, o que está por detrás dessa literalidade é a história de um homem que teve uma involução de caráter, começando com coisas pequenas até se transformar num monstro, e alegando para isso os motivos mais nobres possíveis, como por exemplo o bem da própria família. E a partir do momento que eu consumo uma obra desse tipo e começo a refletir na minha própria vida, será que eu não estou dando motivos nobres para coisas erradas que eu faço na minha vida? Quando você se faz essa reflexão através do consumo de uma obra como essa, você muda a tua percepção e muda a tua ação concreta no mundo, certo? Então é desse tipo você tem que ter uma percepção aguçada para poder jogar uma obra desse tipo. Lógico que pessoas que ainda não têm uma formação adequada de mente, como crianças ou pessoas que ainda não têm o discernimento, devem evitar consumir tais obras,
mas eu estou falando do grosso geral da população que deveria já, pelo menos, ter uma percepção mais aguçada para saber o que está no profundo, o que está por trás. A câmara do cinema é o instrumento mais poderoso de geração de empatia que eu considero. Ela pode te colocar na sensação de estar indo para a Lua dentro de uma nave espacial, como no filme O Primeiro Homem, ou ainda dentro de um cubículo por vários anos, devido a um sequestro, como no filme O Quarto de Jack. São percepções que você não vai ter na tua vida comum, que você não vai ter na tua vida de 80, 90 anos, e que através de uma obra de arte você consegue. Ou ainda a literatura, que é capaz de transportar para dentro da cabeça de um determinado personagem, como por exemplo de um indigente, como Jean Valjean em Os Miseráveis, que rouba para matar sua fome, ou ainda de Anne Frank no seu diário, que sofreu as atrocidades do nazismo. Quando você consome tais obras, você começa a ver o mundo através dessas pessoas que na tua vida única tu não vai conseguir. Então, é basicamente isso que eu queria falar. Nenhuma dessas mensagens elas conseguiriam alcançar o âmago do ser humano se não fosse através da arte. E é através desse âmago que a arte consegue chegar, que a gente começa a mudar nossas percepções e, consequentemente, mudar nossas ações no mundo. E é essencial que obras assim sejam difundidas, vistas e, de fato, apreendidas pelas pessoas, para que a gente se torne mais humano, mais empático, mais ser humano. E a gente começa a perceber que o nosso mundo particular não é único, que existem vários mundos dentro do nosso universo, que cada pessoa é única na sua percepção de experiências, de riquezas, do que ela passou na vida dela. E através da empatia que a arte consegue gerar, nós podemos mudar e nos tornar melhores na hora de julgar, na hora de viver uma situação parecida. Beleza? Fica aí o recado.